A Organização das Nações Unidas e ambientalistas do mundo todo estão em campanha contra os resíduos plásticos descartados sem o menor cuidado. Os dados da ONU são assustadores. Todos os anos, 8 toneladas de plástico entram nos rios e oceanos, destruindo a vida do mar e outros ecossistemas. No programa desta semana, vamos mostrar os desafios que o mundo enfrenta com a degradação ambiental. Você também vai conhecer as conquistas importantes para a preservação dos recursos naturais. O que mudou? Tem gente reciclando até papel que embala cimento. O que dizem as leis sobre os resíduos sólidos? O Meio Ambiente por Inteiro já começou. Nós estamos agora em uma praça bastante movimentada na área central de Brasília, que fica a mais ou menos 5 quilômetros de distância do Congresso Nacional. O Meio Ambiente por Inteiro veio até aqui para saber dessas pessoas o que elas estão fazendo no dia a dia para ajudar a preservar a natureza. O que será que a gente vai encontrar aqui, hein? Vamos nessa? Eu procuro, quando vou na padaria, já que tem um saco de papel, eu não utilizo o saco plástico, o papel dentro do plástico, eu já não pego a sacolinha plástica. Também costumo muito andar de bicicleta, menos poluente. Quando estou de carro, procuro dar carona solidária. Tenho atitudes assim de fechar torneira, de tomar banho rápido. Eu tenho essa preocupação com o meio ambiente. Onde eu moro tem uma horta, né, que a gente rega ela todo dia pela manhã, e também tem assim um jardim. E tem que ter, né? A natureza, preservar a natureza, né? São atitudes simples. Em casa, por exemplo, a gente pode fazer uma grande diferença. Demorando pouco no chuveiro, né? Que é uma docência como minha mãe já tem me ensinado. A gente ajuda a preservar a natureza dessa forma. O Meio Ambiente por Inteiro flagrou esses 3 homens bebendo cerveja na praça, ao lado uma lata de alumínio. Quando percebeu que estava sendo filmado, um deles recolheu o objeto. Na mesma praça, encontramos bitucas de cigarro, saco de salgadinho e muita sujeira. Para Antônia, é trabalho dobrado. A gente conversando com o pessoal, tá todo mundo dizendo que tá fazendo a sua parte. Que parte? Joga no chão? É a parte deles. Se você passar o dia aqui, você passa o dia limpando. O dia todo limpando. Pode passar. Eu passei aqui agora, daqui que eu vou ali embaixo, quando eu voltar tá do mesmo jeito. Antônia deixa tudo limpo e sente orgulho do que faz, mas não esconde a revolta. Tem gente mal educada mesmo. Eles dizem que se não jogar no chão a gente não tem trabalho. É doído, né? Se todo mundo se conscientizasse, entendeu? A gente teria um Brasil bem melhor, né? Porque aí não teria tanto lixo assim na rua, né? O Brasil é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, segundo o levantamento feito pelo Observatório do Clima. A China e os Estados Unidos poluem mais que nosso país. Nos últimos anos, e principalmente de 2015 para 2016, a gente teve um aumento de mais de 20% das emissões do setor. Então, colocando o setor de mudança do solo e desmatamento sendo responsável por quase 51% das emissões nacionais, levantando uma bandeira muito preocupante em relação ao desmatamento na Amazônia, né? Há também o desmatamento no Cerrado e também na Mata Atlântica, que tem apresentado indícios de aumento. Em 2009, o Brasil estipulou uma meta: diminuir até 2020 quase 40% das emissões de gases estufa em relação ao que se emitia em 1990. Em 2018, agora, já estamos correndo o risco de chegar muito próximo ou acima dessa meta, e no cenário atual de possível continuidade nas taxas de desmatamento na Amazônia, no Cerrado, né, e também um aumento do setor de energia e também do agronegócio, é possível que seja bem difícil de cumprir essa meta. André explica que o desmatamento, o agronegócio e o setor de energia são os principais responsáveis pela emissão de poluentes no Brasil. O desafio é aliar sustentabilidade com desenvolvimento econômico. E sim, isso é possível. Nós precisamos zerar o desmatamento, né, que hoje em dia é responsável por 51% das emissões, implementar uma agricultura de baixo carbono no país, porque existe esse grande potencial até de uso de áreas degradadas para a produção de alimento. Existem milhões de hectares no Brasil que podem ser recuperados para cultivo de alimentos, então o agronegócio ainda tem essa possibilidade de expandir a produção agrícola sem desmatar. E também o setor de energia também é um grande preocupante, porque
Desde 2004 para 2016, ele saiu de 8% das emissões nacionais para quase 19%. E o principal responsável por isso é o transporte, então precisamos repensar o modo de transporte no Brasil. No campo, não há descanso para os produtores. É preciso plantar para alimentar a população. Agronegócio sustentável é assunto que divide a opinião de especialistas. Mesmo com os dados apresentados pelo Observatório do Clima, o coordenador de sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil explica que o produtor rural brasileiro já aprendeu. É preciso produzir e preservar ao mesmo tempo. A atividade agropecuária brasileira hoje, muito claro, ela é dependente, né, dos recursos naturais e ela é provedora de serviços ambientais, né? Então, essas ações de utilização desses recursos são cada vez mais levadas em consideração pelo produtor rural, que respeita uma legislação, talvez com certeza a legislação ambiental mais restritiva do mundo, associando a proteção, a produção, à proteção. É um caminho sem volta. Nelson garante que o produtor rural está mais consciente e que a atividade agropecuária não é uma grande vilã da natureza, é uma parceira. A agricultura, por exemplo, hoje ocupa apenas pouco mais de 7% do território nacional em agricultura. E isso é uma contribuição muito grande, né? Nós temos 20,5% do território nacional hoje em vegetação nativa privada. É mais do que unidade de conservação, é mais do que terra indígena. Ainda segundo o especialista, o que limita a produção do Brasil é a água. Mas com tecnologia e algumas medidas, é possível dobrar a produção nacional de alimentos sem invadir mais nenhum centímetro de mata. Se a gente consegue estocar essa água durante o período chuvoso para que se use no período de estiagem, a gente consegue verticalizar a produção, ou seja, produzir mais no mesmo espaço. Apesar da evolução no segmento, Nelson também reconhece as falhas e fala sobre os desafios. Nós precisamos melhorar o uso e a conservação de solo, isso é necessário. Nós precisamos mostrar ao produtor rural que ações simples, como um terraceamento, como plantio em nível, como tecnologias que hoje não são tecnologias de ponta. Quando a gente fala em tecnologia da agricultura, a gente pensa em agricultura de precisão, drones, acompanhamento por imageamento de satélite, mas muitas das vezes essa tecnologia é um simples nível, um terraço, que deve ser levado a toda a população rural, para que ele agregue essas ações, para que ele tenha um uso melhor e mais eficiente dos recursos naturais. No próximo bloco, conheça um viveiro de mudas que ajuda a recuperar áreas degradadas. E mais, um bar que aboliu o uso de canudinhos plásticos. Voltamos já. No bloco anterior, falamos de um assunto polêmico. O agronegócio é realmente um grande vilão da natureza? O assunto divide opiniões. O fato é que muitos produtores aprenderam. Ser parceiro do meio ambiente e respeitar cada centímetro de mata é a melhor alternativa. Aí é que entra a história do Rodrigo. Rodrigo é quem comanda esse viveiro em Planaltina, a 40 quilômetros da área central da capital do país. Ele e os 15 funcionários cultivam mudas nativas do Cerrado. O piqui é uma espécie bem utilizada, bastante para recuperação. Cagaita, mangaba, especial as frutíferas do Cerrado, ingá, ipê, paineira do Cerrado, aroeira, Gonçalo Alves. O viveiro abriga 100 espécies de mudas nativas do Cerrado e a capacidade de produção é de 5.000 mudas por ano. Essa seleção de espécies ela é feita através da coleta de sementes e matrizes que são mapeadas ou em áreas próximas aqui ou um pouco mais afastado da região, mas dentro do bioma aqui do Cerrado. As mudas do viveiro são vendidas para produtores e empresas que estão dispostos a recuperar áreas degradadas. A propriedade tem 5 hectares. Parte das mudas também vai para a agrofloresta da chácara, alimento orgânico, fresco, colhido na hora.
O relógio ambiental não para. Para garantir a sobrevivência das espécies e das futuras gerações, o esforço tem que ser feito agora. A relação do brasileiro com o meio ambiente tem mudado com o passar dos anos. Nas escolas, por exemplo, a preservação é discutida em sala de aula. As crianças aprendem a importância de pequenas atitudes e muitas vezes levam a experiência para casa. Os mais novos ensinam os mais velhos. Um meio ambiente equilibrado é direito de todos. Em 1988, a Constituição Federal, a nova Constituição, inseriu um artigo inédito até então nas constituições brasileiras, um capítulo todo dedicado ao meio ambiente. E lá no caput desse artigo, 225, diz que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, indistintamente, e que cabe ao poder público e à coletividade. A coletividade, entenda-se, nós, pessoas, empresas, a esfera privada, o dever de defender esse meio ambiente ecologicamente equilibrado e protegê-lo para as futuras gerações. O advogado explica que de 1988 para cá, a legislação brasileira avançou e hoje o meio ambiente é muito bem amparado. Nós temos em 2010 a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No ano seguinte, o governo federal regulamentou essa lei, criando um decreto. O acordo setorial é uma das ferramentas mais importantes dessa lei, é ela que dá operacionalidade àqueles resíduos mais complexos de descarte, pneus, pilhas, baterias, lâmpadas, agrotóxico, embalagem de óleo, e entre outros. Então esses resíduos foram selecionados pelo agente político para passar por instrumentos de gestão apropriada, que é a logística reversa. E para a logística reversa funcionar, precisa de acordos setoriais específicos. Os dados são dramáticos. Segundo a ONU, são consumidas entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas no mundo, anualmente. A cada minuto, 1 milhão de garrafas plásticas. Por ano, pelo menos 8 milhões de toneladas do material vão parar nos oceanos. É como se a cada minuto fosse despejado um caminhão de plástico no mar. O que isso representa? A morte oceânica. Segundo a ONU, se as coisas não mudarem, até 2050 vamos ter mais plásticos do que peixes nos oceanos. A ONU já vem há alguns anos tentando conscientizar os países a adotarem políticas para combater o descarte de lixo, indevido, que acaba indo parar nos rios, nas lagoas e no mar. O Ministério do Meio Ambiente baixou uma portaria criando uma comissão para estudar essa proposta e eles têm um prazo de 1 ano para apresentar uma proposta de combate ao desperdício de lixo, de plásticos que podem acabar parando no mar. O plástico hoje em dia está enraizado na nossa cultura. E o plástico, com mudanças simples, nós podemos abdicar de toda a geração desse lixo. O canudinho é um exemplo muito simples que a gente tem hoje em dia. Tem pessoas que usam 3, 4 canudinhos por dia e às vezes até mais. É verdade o que disse o André. Esse canudo que parece inofensivo percorre um longo caminho até chegar aos oceanos. Muitos animais morrem quando ingerem esse tipo de resíduo. Isso sem contar que os canudos podem demorar centenas de anos para se decompor. No Rio de Janeiro, uma lei aprovada pela Câmara Municipal obriga o uso de canudos de papel biodegradável em bares, restaurantes e quiosques. Quem descumprir a medida poderá pagar multa de R$3.000. O valor pode ser dobrado em caso de reincidência. Flávia, se morasse no Rio, não teria esse problema. É uma mudança de comportamento, Flávia? As pessoas estão aprendendo a apreciar a bebida sem o canudo, não há necessidade. Não tem necessidade nenhuma. A gente consegue desenvolver bem sem a presença dele, é muito mais ecológico, a natureza agradece. A gente ouve muitas reclamações ainda, a gente explica que é por uma questão de poluição, de meio ambiente, que o plástico demora muito tempo para se decompor. Com a explicação a pessoa fala, ela entende, mas ainda assim muita gente quer um canudo, então a gente ouve de um tudo aqui no bar. O que a gente faz para ficar mais confortável para as pessoas é mandar uma bailarina, que é aquela colher mais comprida. Pedimos para uma funcionária trazer a tal da bailarina que substitui os canudos. E é exatamente isso que a Flávia está dizendo, viu? A gente consegue beber o suco e também com essa colher buscar algumas frutinhas aqui, olha só, e vira uma delícia, Flávia? É gostoso, né? Você tem ideia de quantos canudos deixou de produzir, digamos assim, como lixo,
por mês? Tenho. A gente parou de jogar fora 5 mil canudos por mês. Bastante coisa. Bastante coisa. São pequenas mudanças, um passo de cada vez. Menos plástico gerado é mais vida nos oceanos. A água mineral a gente trocou por garrafa de vidro. Não tem necessidade da gente ficar jogando toda aquela quantidade de plástico fora, de garrafa PET. É reciclável? É. Mas se a gente pode ter a reutilização do vidro, melhor. Assim a gente tenta fazer com a maioria dos nossos produtos. A gente tem o refrigerante de vidro também, né, na garrafinha KS. Estou fazendo a minha parte, eu tenho certeza que eu posso fazer mais. Eu estou aprendendo sempre mais, mas é um passinho de cada vez. Tenho certeza que eu estou contribuindo pelo menos um pouquinho. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza mostra como é possível ganhar a vida reciclando produtos que iriam para o lixo. Voltamos já. Uma das máximas de antropólogos e ambientalistas mais conhecidas diz respeito a um sistema chamado natureza, onde tudo está ligado. Por isso, o salto na emissão de gases tóxicos quase sempre parte de um problema ainda mais abrangente. O homem e outras espécies dividem esse sistema, mas nós somos os campeões no descarte de resíduos. Corpo único na ecologia. É assim que os povos da Amazônia se enxergam. O texto nesse estande é autoexplicativo. A ideia principal desse evento, Cidade Lixo Zero, realizado em Brasília, foi propor que as cidades brasileiras reduzam dramaticamente a produção de resíduos sólidos que contaminam o solo e o lençol freático. O Ministério do Meio Ambiente acompanha o processo com muita atenção e vê dificuldades na gestão de municípios que não conseguem cumprir a lei que ordena o fim dos lixões. Analisando hoje a gestão de resíduos no Brasil, como é que a senhora enquadra o país em termos evolutivos? Estamos onde exatamente? Houve um período inicial em que tivemos cerca de 40% dos municípios com plano de gestão de resíduos. Hoje, 50% dos resíduos gerados no país em domicílios ou similares os rejeitos são encaminhados a aterros sanitários, mas ainda permanecem, mais de 50% dos municípios ainda tem algum lixão na sua área de jurisdição. Grande parte dos prefeitos afirma que não há dinheiro para a construção de aterros sanitários. O custo é alto. Mas a diretora do Ministério do Meio Ambiente garante que há dinheiro para a finalização da estrutura. O empréstimo pode ser contratado junto a 2 órgãos federais. A Funasa e o Ministério das Cidades. Funasa para municípios abaixo de 50 mil habitantes, Ministério das Cidades para municípios acima de 50 mil habitantes. Um aterro custa em torno de 30 milhões para ser construído. A operação anual dele sai perto de 20 milhões de reais. Além do dinheiro para a construção e o manejo anual da estrutura e logística, Zilda vê outro gargalo que dificulta o trabalho com resíduos sólidos em boa parte dos municípios brasileiros. Você precisa ter recursos para fazer a gestão, mas precisa também ter pessoal técnico capacitado para poder fazer essa gestão. Exemplos vindos de várias partes do mundo, no Japão, Estados Unidos, por exemplo, provam que o controle de tudo que o homem descarta é possível. É possível ter uma cidade com índices muito pequenos de aterro ou de que não tem solução. Esse congresso que a gente está realizando, a gente convidou 27 cidades do mundo todo. Cidades, cada um tem sua proposta para redução. A ideia é que a gente deixe de gastar dinheiro para coleta e para guardar o nosso lixo em algum lugar
e comece a usar esse material para que possa alimentar uma economia colaborativa, criativa, uma economia lixo zero. Das 27 cidades que vieram divulgar o trabalho de gestão de resíduos, há casos de grande impacto numérico e soluções bem diversificadas. Cidades como São Francisco, 1,5 milhão de habitantes, 85% de desvio de aterro, reciclado ou compostado. Nós temos Kamikaze no Japão, 4.000 pessoas, não tem nem coleta de lixo. Pois é, fala-se tanto em reciclagem e aproveitamento de quase todos os resíduos, não é verdade? Mas são os artistas que contribuem com o processo, oferecendo muita criatividade. De uma maneira minimalista, um simples pedaço de saco de cimento pode até virar uma peça de semijoia. A Paloma é artesã de um ateliê coletivo em Taguatinga, Distrito Federal. Dá licença um pouquinho. Ó, essa cartola aqui é feita de saco de cimento. Quanto tempo você demora para fazer isso? Deve levar uns 2 dias, porque tem que esperar secar, depois que seca, né, que tira para poder pintar. Então tem um processo assim de colagem, né, de secagem. O trabalho com papel de saco de cimento é difícil. Exige 3 lavagens para a limpeza da fibra e depois de pintado, vem a peça. Abre essa caixa para mim, Paloma. Bonita a caixa, hein? Então essa é uma caixa de papelão com um saco de cimento, né? A gente impermeabiliza ela, faz essa borda aqui que deixa mais duradouro, né, para ela não empenar. É um quadro, né, feito de papelão. E isso aqui é uma colagem, se eu não me engano, de um folheto, de um banner, que uma das artesãs fez, toda com esse design também da Tempeco Art, que é um design mais orgânico, né? As pessoas gostam desse tipo de produto, Paloma? Gosto, as pessoas se interessam muito. Eu vejo muita reação das pessoas por ser algo reutilizado, né? Por ser algo que geralmente é jogado no lixo, que as pessoas olham como lixo e que hoje está aqui como arte, né? Como artesanato e pode ser reutilizado, né? Como artista, como você se sente? Eu gosto muito de usar uma coisa que viraria lixo, entulho em algum lugar e trazer aquilo e dar vida a isso, né? Aquilo que estava tão largado de lado. Ali. Continua vivendo? Continua vivendo, tá aí, lindas peças. Quer conhecer outras peças que mexem com o gosto das mulheres? Vamos visitar este estande. Já pensou o que fazer com caixinhas de leite? A Elvira tem a receita certa para esse tipo de resíduo. Olha só esta obra feita por essa artista aqui. Como é que você fez isso? Olha, são 3 caixas, né? Você vai encaixando uma na outra e depois passa um durex, né, para segurar, para ficar firme. Não sei se é bem necessário, mas eu gosto de fazer para não ter problema, né? E depois eu cubro com filtro de café usado. E para que serve isso? Para puxar saco, botar saquinho, para facilitar a vida das pessoas e evitar que isso invada o meio ambiente, né? Dá um uso mais prolongado para as caixinhas de leite, né? Reutilizar. De um lado você recicla a caixinha e também se a pessoa quiser reciclar o saquinho plástico, ela pode deixar aqui dentro, né? Exatamente. É uma maneira de fazer com que as pessoas realmente aproveitem. Até em casa, qualquer uma pessoa pode fazer. Olha a garrafa PET aqui totalmente decorada, um tecido colado e também para depositar saquinhos plásticos. Ele pode ser colocado por essa abertura e retirado também por ela. O saquinho plástico está aqui no fundo. Vamos dar mais uma volta aqui nesse estande que tem coisa interessante, hein? Muita coisa aqui interessante. Agora vamos descobrir até onde vai seu conhecimento sobre reciclagem. Eu quero fazer aqui um desafio a você de casa para saber do que isso é feito, o que é isso daqui. Isso aqui é um colar, não resta dúvida, mas qual é a matéria-prima? Olha bem, eu vou responder. Isso aqui é embalagem, cápsula de café expresso. Como que você teve ideia de fazer isso? Olha, na realidade eu vi com uma pessoa, algumas pecinhas, mas bem modesta, né? Aí eu conheci as cápsulas, achei linda
E achei um desperdício você jogar elas fora, né, gente? Eu tinha que arranjar uma utilidade. Então a primeira ideia que veio na cabeça foi fazer bijuterias com ela, reutilizando elas e fazendo bijuterias, agregando algumas outras coisas. É isso, nada escapa aos olhos da artesã. E você, já reciclou alguma coisa hoje? E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!